O que acontece com quem morre sem aceitar Jesus? Será que é como acordar em um lugar desconhecido, escuro e solitário? Você não sabe como chegou ali, nem para onde ir. Tudo o que sente é um vazio profundo e uma angústia crescente. Será que é isso que acontece com quem morre sem aceitar Jesus? Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão muito mais clara e bíblica sobre o que ocorre com quem morre sem aceitar Jesus. Vamos desvendar os mistérios do além-túmulo e descobrir verdades surpreendentes que podem transformar sua vida e a de muitos outros. A realidade da morte é um tema que muitos preferem evitar, mas que, inevitavelmente, chegará para todos nós. Desde o início dos tempos, o ser humano se pergunta: o que acontece depois que fechamos os olhos pela última vez? Será que simplesmente deixamos de existir? Ou há algo mais além dessa vida? A Bíblia nos diz que fomos criados para viver eternamente. A morte não fazia parte do plano original de Deus. Ela entrou no mundo como consequência do pecado, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden. A morte se tornou uma realidade para toda a humanidade. Mas mesmo diante dessa triste realidade, há esperança. Deus não nos abandonou. Ele providenciou um meio de vencermos a morte e vivermos para sempre. Esse meio é Jesus Cristo. O problema é que muitas pessoas rejeitam Jesus e vivem suas vidas sem se importar com Deus. O que acontece quando essas pessoas morrem? Para onde vão? Que destino as aguarda? Vamos mergulhar fundo nesse assunto tão importante e controverso. Prepare-se para algumas surpresas. Muita gente pensa que, quando morremos, nossa alma vai direto para o céu ou para o inferno. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Vamos dar uma olhada mais de perto. O livro de Eclesiastes diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. Como assim? Se as almas fossem direto para o céu ou o inferno, certamente saberiam de muita coisa, não é? Na verdade, a Bíblia compara a morte a um sono profundo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse que seu amigo estava dormindo. João 11:11. O apóstolo Paulo também usa essa expressão várias vezes para se referir aos que morreram. Pense bem, quando você dorme, não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. O tempo passa e você nem percebe. É assim que a Bíblia descreve o estado dos mortos. Eles dormem até o dia da ressurreição. Isso vale tanto para os que aceitaram Jesus, quanto para os que o rejeitaram. Todos dormem no sono da morte, aguardando o momento em que serão despertados. Mas calma, não pense que isso diminui a urgência de aceitar a Jesus. O sono da morte pode parecer um instante para quem morreu, mas o momento do despertar chegará. E aí, o que acontece? O juízo final. A Bíblia fala de um grande dia de juízo, quando todos os mortos serão ressuscitados e comparecerão diante do trono de Deus. Esse será um momento solene e decisivo para toda a humanidade. O livro de Apocalipse descreve essa cena impressionante. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse 20. Imagine só, todos os que já viveram, desde Adão até o último bebê nascido antes da volta de Jesus, reunidos diante do trono de Deus. Que momento solene! Mas o que determinará o destino de cada um nesse juízo? Será que Deus tem uma balança onde pesa nossas boas e más ações? Será que basta ter feito mais coisas boas do que ruins para ser salvo? Na verdade, o critério é outro. O que realmente importa é se o nome da pessoa está escrito no livro da vida. E como esse nome é escrito lá? Pela fé em Jesus Cristo. Jesus disse: ouça a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que acontece com quem morre sem aceitar Jesus? Seu nome não estará no livro da vida, e as consequências disso são terríveis. A segunda morte aguarda aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Jesus. Há um destino terrível, o chamado de segunda morte. O Apocalipse diz: aquele que vencer não sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2:11. Isso implica que os que não vencerem sofrerão essa segunda morte. Mas o que é exatamente essa segunda morte? Muitos pensam que se trata de um tormento eterno no inferno. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina?
Na verdade, a segunda morte é a destruição total e definitiva dos ímpios. O apóstolo Paulo diz que sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Segundo Tessalonicenses 1:9. Jesus também falou sobre isso quando disse: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Mateus 10:28. Percebeu? Jesus não falou em torturar eternamente, mas em destruir. A palavra grega usada aqui é apollon, que significa destruir completamente, exterminar. Isso faz mais sentido quando pensamos no caráter de Deus. Ele é amor, e mesmo sendo justo, não teria prazer em ver suas criaturas sofrendo eternamente. A Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3:9. Mas como exatamente acontecerá essa destruição final dos ímpios? A Bíblia fala de um lago de fogo. Muitos interpretam isso como um lugar de tormento eterno. Mas vamos olhar mais de perto o que as Escrituras realmente dizem. O Apocalipse diz que a morte e o Hades, a sepultura, serão lançados no lago de fogo, e que o lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20:14. Ora, como pode a morte morrer? Isso só faz sentido se entendermos que o lago de fogo representa a destruição final e completa. O profeta Malaquias descreve esse dia assim: "Certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz nem galho algum." Malaquias 4:1. Percebe a linguagem usada? Como palha que é queimada completamente, sem deixar nada. Não há menção de um fogo que queima eternamente sem consumir. O apóstolo Pedro também fala sobre isso. Os céus passarão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, com tudo o que nela há, será desnudada. Segundo Pedro 3:10. Esse fogo purificador eliminará todo vestígio do pecado e de seus efeitos. Será o fim definitivo do mal. Depois disso, Deus criará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Segundo Pedro 3:13. Alguns podem pensar: mas isso não é justo. Como Deus pode destruir pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Essa é uma pergunta válida. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, é importante entender que Deus é totalmente justo. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles. Oséias 14:9. Deus não cometerá nenhuma injustiça. O apóstolo Paulo explica que, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, têm alguma noção do certo e do errado. Quando os gentios, que não têm a lei, fazem naturalmente o que ela exige, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Romanos 2:14. Isso significa que Deus julgará cada pessoa conforme a luz que ela teve. Jesus disse: "Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito foi confiado, muito mais será pedido." Lucas 12:48. Além disso, a Bíblia sugere que haverá diferentes graus de punição. Jesus falou de cidades que seriam julgadas mais severamente do que outras por terem rejeitado maiores evidências. Mateus 11:20 e 24. Deus conhece o coração de cada pessoa. Ele sabe quem realmente o buscou e quem o rejeitou. Podemos confiar que seu julgamento será totalmente justo. Mas e a misericórdia de Deus? Afinal, a Bíblia diz que ele é compassivo e cheio de bondade, paciente e cheio de amor. Salmo 103:8. Como entender isso com a ideia de destruição dos ímpios? É importante perceber que a misericórdia de Deus se mostra principalmente na oferta da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Deus não quer que ninguém se perca. Ele dá a todos a chance de se arrependerem e serem salvos. A Bíblia diz que Deus tem paciência com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3:9. Mesmo no juízo final, a misericórdia de Deus se mostrará. A destruição dos ímpios não será um ato de vingança, mas de justiça necessária para acabar com o mal e o sofrimento do universo. Além disso, a própria ideia de que os ímpios serão destruídos e não torturados eternamente
É uma manifestação da misericórdia de Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que se converta e viva. Ezequiel 33:11. Uma questão importante nessa conversa é o livre-arbítrio. Deus nos fez com a capacidade de escolher. Ele não nos força a amá-lo ou obedecê-lo. Respeita nossa liberdade de escolha. Porém, toda escolha tem consequências. Se escolhemos rejeitar a Deus e sua oferta de salvação, estamos escolhendo viver eternamente afastados dele. E como Deus é a fonte de toda a vida, essa separação resulta na morte eterna. C.S. Lewis, famoso autor cristão, afirmou que existem duas categorias de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Deus respeita tanto nossa liberdade que permite que escolhemos nosso destino eterno. Se passamos a vida rejeitando a Deus, Ele não nos forçará a passar a eternidade com Ele. É por isso que a Bíblia nos orienta: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué 24:15. Nossas escolhas diárias moldam nosso caráter e determinam o nosso destino eterno. Diante disso, fica clara a urgência de decidir por Jesus. Não sabemos quanto tempo temos nesta vida. A Bíblia diz: o homem é destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9:27. Muitos adiam essa decisão, pensando que terão mais tempo. Mas e se esse tempo não vier? E se hoje for seu último dia de vida? Jesus contou uma parábola sobre um homem rico que fazia grandes planos para o futuro, mas Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Lucas 12:20. Não podemos brincar com a eternidade. A decisão por Jesus é a mais importante que podemos tomar na vida. Ela determina nosso destino eterno. O apóstolo Paulo diz: eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Não há garantia de um amanhã. O momento de decidir é agora. A pergunta de Jesus em Marcos 8:36-37. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nos faz pensar sobre o valor inestimável de uma alma. Muitas vezes nos preocupamos tanto com coisas passageiras e esquecemos o que realmente importa para a eternidade. Pense em todas as pessoas ao seu redor. Cada uma delas tem uma alma eterna, cada uma delas enfrentará o juízo de Deus, e cada uma delas passará a eternidade em algum lugar. Isso deveria nos motivar a compartilhar as boas novas do Evangelho. Se realmente acreditamos, há um céu para ganhar e um inferno para evitar. Como podemos ficar em silêncio? Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Temos uma responsabilidade para com as almas ao nosso redor. A realidade do céu. Até agora, falamos muito sobre o destino dos que rejeitam a Jesus, mas e quanto aos que o aceitam? A Bíblia fala de um lugar maravilhoso chamado céu. Não é um lugar distante nas nuvens, mas uma realidade que um dia será estabelecida aqui mesmo na terra renovada. O Apocalipse diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:1-3. Imagine um lugar sem dor, sem sofrimento, sem morte. Um lugar onde poderemos conhecer a Deus face a face, onde todas as nossas perguntas serão respondidas, onde viveremos em perfeita harmonia com Deus, uns com os outros e com toda a criação. O profeta Isaías descreve: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Não fará nenhum mal, nem destruição alguma em todo o meu santo monte. Isaías 65:25. Essa é a esperança que aguarda todos os que aceitam a Jesus. Uma eternidade de alegria, paz e descoberta sem fim. Não é à toa que Paulo disse: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. O encontro com entes queridos. Uma das perguntas mais comuns sobre o céu é: vamos reconhecer nossos entes queridos lá? A resposta bíblica é um sonoro sim. Quando Jesus foi transfigurado no monte,
Moisés e Elias apareceram conversando com ele. Os discípulos os reconheceram, mesmo nunca tendo visto fotos deles. Isso sugere que no céu teremos um conhecimento sobrenatural. O apóstolo Paulo diz: agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Imagine o reencontro com pessoas queridas que partiram antes de nós, avós, pais, filhos, amigos. Que momento tocante será esse? E o melhor, teremos toda a eternidade para aproveitar esse convívio. Mas há um detalhe importante: só encontraremos lá aqueles que também aceitaram a Jesus. Por isso, é tão crucial compartilharmos o Evangelho com nossos entes queridos enquanto há tempo. Muita gente acredita que no céu todos serão iguais, mas a Bíblia fala sobre recompensas diferentes para os salvos, de acordo com sua fidelidade nesta vida. Jesus disse: eis que venho logo, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um conforme a sua obra. Apocalipse 22:12. Paulo também mencionou isso. Cada um receberá o seu prêmio conforme o seu trabalho. 1 Coríntios 3:8. Isso não quer dizer que a salvação seja por obras. A salvação é um presente de Deus, mas, uma vez salvos, nossas ações determinam a nossa recompensa no céu. Jesus contou uma parábola sobre servos que receberam diferentes quantidades de talentos. Aqueles que foram fiéis receberam prêmios proporcionais à sua fidelidade. Mateus 25:30. Isso nos incentiva a viver para Deus com todo o nosso coração. Cada ato de bondade, cada sacrifício por amor a Deus, cada pessoa alcançada para o Evangelho, tudo isso tem valor eterno. Voltando à questão do destino dos perdidos, é importante entender a natureza do castigo eterno mencionado na Bíblia. Muitos interpretam o eterno como sem fim, mas a palavra grega usada aqui, aionios, pode significar tanto sem fim, quanto que tem consequências eternas. Por exemplo, Judas 7 fala sobre Sodoma e Gomorra sofrendo a pena do fogo eterno. Sabemos que essas cidades não estão queimando até hoje. O fogo foi eterno no sentido de ter consequências irreversíveis. Da mesma forma, a destruição eterna mencionada em 2 Tessalonicenses 1:9 se refere a uma destruição com consequências eternas, não a um processo sem fim de destruição. Isso se alinha com o que vimos antes sobre a segunda morte ser uma destruição final e completa, não um sofrimento sem fim. Uma dúvida comum é: e se alguém se arrepender depois da morte? A Bíblia é clara. O momento de decidir é agora, nesta vida. Jesus contou a parábola do homem rico e Lázaro. Quando o homem rico no Hades pediu misericórdia, Abraão respondeu: filho, lembre-se de que, durante sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro sofreu. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em dor. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de modo que os que querem passar de um lado para o outro não conseguem. Lucas 16:25-26. Essa parábola mostra que, depois da morte, não há mais chance de mudar o destino. Por isso, a Bíblia nos alerta para a urgência de decidir por Cristo agora. O escritor de Hebreus adverte: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Não podemos adiar essa decisão. Diante de tudo isso, fica clara a enorme responsabilidade que temos como crentes. Se realmente acreditamos que há um céu para ganhar e um inferno para evitar, como podemos ficar calados? Jesus nos deu uma missão clara. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mateus 28:19 e 20. Encontrar uma alma pela qual Cristo morreu é essencial. Cada uma delas passará a eternidade em algum lugar. Nossas palavras e ações podem fazer a diferença entre a vida e a morte eterna para alguém. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Ele entendia a seriedade dessa responsabilidade. E nós? Um dos maiores perigos é a indiferença. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, como se esta vida fosse tudo o que há. Jesus falou sobre isso na parábola do rico insensato. O homem estava tão preocupado em acumular riquezas que se esqueceu de Deus. Deus lhe disse: insensato,
Esta mesma noite a sua vida será exigida de você. Então, quem ficará com o que você preparou? Lucas 12, 20. A indiferença é perigosa porque nos faz adiar decisões importantes. Pensamos que sempre haverá tempo depois para pensar em Deus. Mas e se esse tempo não chegar? O profeta Amós alertou: prepare-se para encontrar o seu Deus. Amós 4:12. Estamos prontos para esse encontro? Apesar da seriedade do que estamos tratando, há uma mensagem de esperança maravilhosa no Evangelho. Jesus venceu a morte ao ressuscitar. Jesus quebrou o poder da morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Para os que creem em Jesus, a morte não é o fim. É apenas um descanso temporário. Um dia, a voz de Jesus nos chamará e ressuscitaremos para a vida eterna. Paulo descreve esse momento glorioso em 1 Coríntios 15:52. Num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que esperança incrível! A morte não terá a última palavra. A vida vencerá no final. Diante de tudo o que vimos, fica claro que Deus nos oferece um convite. Um convite para a vida eterna, para um relacionamento com Ele. Jesus disse: eis que estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Deus não obriga ninguém. Ele respeita a nossa liberdade de escolha, mas Ele bate à porta do nosso coração, oferecendo salvação, perdão e vida eterna. O profeta Isaías transmitiu esse convite assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías 55:1. É um convite gratuito, aberto a todos. Não importa o que você fez no passado, não importa quão longe você acha que está de Deus, o convite é para você. Chegamos ao fim de nossa jornada. Vimos o que a Bíblia ensina sobre o destino de quem morre sem aceitar Jesus. Vimos a gravidade dessa questão, mas também a maravilhosa esperança oferecida em Cristo. Agora, a decisão é sua. O que você fará com Jesus? O que fará com o convite de Deus? Lembre-se, não há garantia de um amanhã. A Bíblia diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não fechem o coração. Hebreus 3:15. Se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, por que não fazer isso agora mesmo? É uma decisão simples, mas que muda seu destino eterno. Se você já é cristão, deixe que essa mensagem renove seu compromisso com Deus e sua vontade de alcançar os perdidos. O futuro eterno de muitas pessoas pode depender de como você responde a essa mensagem hoje. Que Deus nos ajude a fazer a escolha certa e a viver à luz da eternidade. Para concluir, vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, somos gratos pela Tua palavra, que nos ensina verdades tão profundas sobre a vida, a morte e a eternidade. Obrigado pelo Teu amor imenso que enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Pai, que essa mensagem toque profundamente nossos corações, que não sejamos indiferentes diante de verdades tão importantes. Ajuda-nos a valorizar cada dia como uma chance de nos aproximarmos de Ti e de compartilhar Teu amor com outros. Para aqueles que ainda não Te conhecem, que hoje seja o dia da salvação, que abram seus corações para Teu convite de amor. E para os que já Te seguem, renova em nós a paixão por Ti e pelos perdidos. Dá-nos coragem para viver à luz da eternidade, que nossas escolhas mostrem nossa esperança no céu e nossa urgência em alcançar os que estão longe de Ti. Obrigado pela esperança que temos em Cristo, que um dia possamos ouvir de Ti: muito bem, servo bom e fiel. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gostou dessa mensagem? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que essa reflexão sobre a vida, a morte e a eternidade significou para você. Queremos saber sua opinião e ouvir como essa mensagem tocou seu coração. Inscreva-se no canal. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.